O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado no ano de 1990 para proteger integral e prioritariamente o público infanto-juvenil. No dia 13 de julho, o ECA, como é popularmente conhecido, completou 30 anos de muitas conquistas, mas ainda enfrenta grandes desafios. E o Sergipe Justiça não poderia deixar de falar da importância dessa legislação na garantia de direitos de crianças e de adolescentes. No Brasil, a preocupação com o desenvolvimento e futuro de crianças e adolescentes é algo muito recente. Nós podemos até afirmar que até o início do século XX não há registro de políticas públicas sociais voltadas para essa categoria infanto-juvenil. E a história nos mostra que quanto mais mergulhamos, quanto mais adentramos no passado, maiores são as chances de evidenciarmos essa desproteção jurídica tanto de crianças quanto de adolescentes. Nós podemos inclusive afirmar que crianças elas eram tratadas como propriedade dos pais e elas comumente recebiam cuidados nos primeiros anos de vida e depois elas eram tratadas como pequenos adultos. E aquelas famílias que eram desprovidas financeiramente, normalmente elas eram amparadas por entidades religiosas, como podemos evidenciar na história a Roda dos Expostos ou a Roda dos Enjeitados. Então, o que acontece? Nós tínhamos até a chegada do ECA um anseio da população para a remoção daquele entulho autoritário trazido pelos dois códigos de menores. Havia até então no Brasil duas categorias distintas de crianças e adolescentes. A dos filhos socialmente incluídos e integrados, aqueles que nós chamávamos realmente de crianças e adolescentes, que eram consideradas crianças e adolescentes de verdade, mas também havia outra, né, aquela dos filhos pobres, excluídos, abandonados, que eram conhecidos como menores, que eram considerados crianças e adolescentes de segunda categoria, de segunda classe. E era justamente a estes últimos que se destinava a antiga lei, baseada no direito penal do menor e na doutrina da situação irregular. E foi justamente a partir da Constituição de 88 e do ECA em 1990 que crianças e adolescentes sem distinção de raça, de origem, de gênero, de classe social ou qualquer outra forma de distinção, de discriminação, passam de objetos, então deixam de ser objetos e passam a ser sujeitos de direitos, a serem titulares de proteção integral e garantia de direitos como a vida, liberdade, respeito, dignidade, educação, dentre outros previstos lá na legislação. Nesse momento também há uma consideração da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento, como ser em desenvolvimento, a quem se deve assegurar prioridade absoluta em vários aspectos, inclusive na formulação de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos nas dotações orçamentárias nas diversas instâncias que nós temos em nosso país. Outros importantes preceitos que podemos destacar aqui que marcam a ruptura com o velho paradigma da doutrina da situação irregular do menor são justamente a prioridade do direito à convivência familiar e comunitária, né, com o fim da política de abrigamento indiscriminado que havia até então, a priorização de medidas de proteção sobre as medidas socioeducativas, a integração e articulação de ações governamentais e não governamentais em toda a política de atendimento à criança e adolescente, a garantia também do processo legal, da defesa do adolescente a quem se atribua uma autoria de ato infracional, por exemplo, né? Outro aspecto importante que merece destaque é a prioridade da municipalização do atendimento, a descentralização, né, dessa política de atendimento. Enfim, nós podemos afirmar que inaugurava-se no país uma forma completamente nova de se perceber criança e adolescente e que vem aos poucos sendo assimilada pela sociedade e pelo Estado. É importante também ressaltar que as bases do ECA, sementes do ECA, elas foram lançadas inicialmente na Constituição Federal de 88. Então, no artigo 227, ele traz uma responsabilidade compartilhada da família, da sociedade e do Estado em relação a toda aquela proteção integral, que inclui os direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, enfim. A garantia de convivência familiar e comunitária, inclusive o dever de proteger, de colocar toda criança e adolescente a salvo de situações de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, enfim.
Então, observa-se na base constitucional, em especial no artigo 227, uma série de princípios norteadores de toda a legislação infraconstitucional, que inclui esse dever solidário, esse dever de participação das três instituições, da família, da sociedade e do Estado, conjuntamente, né? Nesse contexto, abre-se espaço para a participação da sociedade de forma diferente do que a história revelava até então, onde a intervenção não era ainda em rede, era uma atuação predominantemente do Estado através do Poder Judiciário. Com a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular do menor para a doutrina da proteção integral, veio junto o sistema de corresponsabilização previstos na Magna Carta e no próprio ECA. Nesse momento, nós podemos afirmar que família e sociedade eles foram posicionados no mesmo patamar do Estado na tarefa de salvaguardar os direitos fundamentais de forma prioritária. Entra também em cena o trabalho que nós costumamos falar de trabalho em rede de atendimento, caracterizado pela gestão compartilhada entre governo e sociedade civil, mas para atingir esse objetivo, o Estatuto trouxe consigo mecanismos jurídicos com vistas a garantir a proteção integral, a exemplo da atuação popular nas deliberações em torno das políticas públicas, como também na fiscalização para a efetivação dos direitos fundamentais. Além disso, trouxe também o Estatuto a necessidade de integração operacional de órgãos como o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança, Assistência Social, Saúde, Educação e também os conselhos tutelares. Eu penso que a criação dos conselhos tutelares foi uma grande sacada do legislador no sentido de garantir à sociedade o direito de participar efetivamente, porque eles são órgãos compostos exclusivamente por pessoas escolhidas pela sociedade, então eles são verdadeiros mandatários da sociedade, encarregados de zelar pela defesa dos direitos previstos e adotar providências concretas ali no âmbito do município em caso de ameaça ou violação desses direitos. Então, o Estatuto veio em 1990, ele veio concretizar, definir, personificar o dever imposto à sociedade, que antes era exercido praticamente apenas pelo Estado, né, através do Poder Judiciário. Nós podemos ainda destacar que os conselhos tutelares, eles são órgãos não jurisdicionais, né, compostos pelos 5 conselheiros titulares e pelos suplentes. Eles exercem essa atividade do ponto de vista funcional de forma autônoma, né? E eles podem ser reconduzidos a cada 4 anos, através do processo de escolha pela própria sociedade. Essa recondução hoje ela já pode ser de forma ilimitada, né? Eles precisam exercer essa atuação, esse trabalho de defesa dos direitos da criança em rede, né? Dessa tutela dos direitos infantos juvenis, a exemplo da aplicação das medidas de proteção previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesses 30 anos, nós temos muitos motivos para comemorar, né? Tivemos grandes conquistas, nós podemos afirmar que há uma expressiva redução da mortalidade infantil, uma melhoria do atendimento a essas crianças, né, em vulnerabilidade, uma ampliação do acesso à educação formal, a normatização do trabalho na condição de aprendiz. Nós temos hoje uma sociedade mais humanizada, uma concepção de sociedade fundada na justiça social e nos direitos humanos, que comparada, né, à época dos códigos de menores, a própria municipalização do atendimento, uma atenção diferenciada que nós temos hoje em função do marco da primeira infância, que foi uma grande conquista, né? A própria criação dos conselhos tutelares, dos conselhos de direitos, nessa fiscalização das políticas públicas, na implementação delas, na organização do orçamento, do fundo, exemplo do CONANDA, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, né? Então, a participação de pessoas e organizações na proteção da infância, o que a gente chama de gestão participativa,
trouxe uma gestão muito mais democrática. Outra conquista grande foi em relação a alojamento conjunto entre recém-nascido, o neonato e suas mães, uma adoção hoje menos burocrática, com prazos mais curtos, porém dotada de segurança, uma desburocratização nesse sentido, digamos assim, né? E a própria regulamentação da execução de medidas socioeducativas através do SINASE. Então, foram grandes conquistas. Mas ainda, apesar de todas essas conquistas, há muitos desafios pela frente, né? Nesses 30 anos, nós podemos dizer que o ECA ainda não foi efetivamente implantado. Os 267 artigos foram implantados? Não. Né? É impossível dizer que em todo o país haja educação, haja esporte, cultura, lazer para as crianças e adolescentes. Não dá para a gente afirmar ainda. Né? Nós não temos organismos públicos e contingente preparado para dar conta das demandas necessárias para que o Estatuto saia do papel e possa, de fato, melhorar a vida de milhares e milhares de crianças que dele necessitam. Né? Não podemos dizer que conseguimos combater a discriminação, a negligência, a violência, a opressão de crianças e adolescentes. Não, houve uma melhora em relação à questão do poder familiar, da imagem, da cultura de propriedade que os pais têm sobre os filhos, né? E dos abusos cometidos em decorrência disso. Mas nós podemos dizer que o ECA propõe um novo modelo de sociedade, né? Uma mudança de olhar para uma sociedade que ainda tem um ranço do Código de Menores, uma cultura arcaica pautada na legislação anterior. Ainda é preciso um olhar muito atento para a redução dos índices de violência contra os jovens, né? Contra os negros. A importância do ECA é que ele veio colocar a Constituição Federal em prática, especificamente o artigo 227, que assegura os direitos das crianças e dos adolescentes. É importante dizer que o ECA trouxe a visão da criança e do adolescente como sujeito de direito, e com o direito da proteção física, social, moral e psicológica. É importante ressaltar que nesses 30 anos de vigência do ECA, existiram várias inovações legislativas, dentre elas a lei da alienação parental, que trata das relações de criança e adolescente dentro do seio familiar, a lei do SINASE, que trata do sistema socioeducativo, do atendimento socioeducativo, a lei da primeira infância, que veio com uma modificação muito importante nas políticas públicas de atendimento, em regulamentação ao artigo 227 da Constituição Federal, e a lei da escuta, né, que veio trazer uma ênfase totalmente diferente para as escutas tradicionais de crianças e adolescentes, tanto que a escuta passou a ser uma escuta protegida, com profissionais especializados, em ambiente especializado. Então foram vários avanços, né, significativos e para o melhor atendimento e para assegurar justamente a prioridade absoluta de criança e adolescente, estabelecida no artigo 227 da Constituição Federal, e a proteção integral dos direitos destes. Por fim, nesse ano que marca os 30 anos de ECA, nós temos muito a comemorar. Né? É uma legislação que vem melhorando a cada dia para assegurar a proteção integral a crianças e adolescentes. Então, nós vemos principalmente, né, com esse olhar voltado para a primeira infância, com legislação que assegura, né, que o biênio 2020-2021 serão voltados justamente para a primeira infância, que é o período que a criança mais precisa desta atenção e dessa proteção integral. Né? Ela precisa a vida toda, mas nesse período toda a atenção é necessária. Então, nós temos muito a comemorar, né? Justamente porque a lei ela tem modificado para melhor, em regra,
né, e trazido benefícios e assegurado o artigo 227 da Constituição Federal, que fala da prioridade absoluta e da proteção integral. E o Sergipe Justiça fica por aqui. Em época de trabalho remoto e isolamento social, temos encerrado o programa com a leveza das artes, poema, música, fotografia. Por isso, deixamos você com as imagens captadas pelas câmeras do fotógrafo da Diretoria de Comunicação do TJ de Sergipe, Bruno César. Até a próxima semana.